Olá, gente, tudo bom? Estamos juntos para mais um café. Eu quero começar te contando uma história minha de quando eu tinha 12 anos. Para quem me conhece, eu sou um rapaz da cidade. Eu não estou acostumado com o interior, fazenda, cavalo. Apesar de gostar, de me sentir bem, mas o meu negócio é cheiro de asfalto, zoada de carro. E um dia nós estávamos na fazenda de uns amigos da minha família e eu levei um amigo e juntos nós estávamos trazendo um cavalo pela corda e no meio, enquanto cruzávamos um açude por um caminhozinho que tinha bem entre o açude, o meu amigo fez um gesto que o cavalo se assustou e empinou e saiu correndo atrás da gente. Agora imagina a cena, 2 molequinhos da cidade fugindo, desesperados e um cavalo imenso atrás. Ele ia passar por cima da gente, tem a menor dúvida. O jeito foi a gente cortar para o lado e pular os dois dentro do açude. Foi uma baita aventura, mas ao mesmo tempo, pense num carão grande que a gente levou, porque lá do outro lado estava meu pai assistindo e quase que a gente se dá muito mal mesmo. Durante todo aquele fim de semana e no caminho de volta para a cidade, a gente só falava naquele grande livramento, né? A gente escapou da morte. Teve um episódio na história do povo de Israel, no episódio passado nós falamos sobre Josué, e Josué é quem vai empreender essa entrada na Terra Prometida e ele tem que guerrear contra muitos povos. E aqui no capítulo 10 diz que ele está em guerra em favor de um dos povos com quem havia feito uma aliança, ele está em guerra com 5 outros reinos. Então é o exército inteiro de Israel contra um contingente imenso de soldados inimigos. E a guerra está ali acontecendo e um feito sobrenatural acontece. Eu vou ler para você a partir do verso 13 do capítulo 10 do livro de Josué, diz assim: que o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro ele não se pôs. É isso mesmo, o sol parou. Verso 14, nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E no verso 15 conclui dizendo que então Josué voltou com todo o seu exército de Israel para o acampamento em Gilgal. Veja bem, imagine só o que é que eles falavam enquanto voltavam vitoriosos dessa batalha fenomenal de volta para o acampamento na região de Gilgal. Imagina qual era a conversa. Dentro do carro lá, naquele fim de semana na fazenda, a minha conversa com meu amigo e todo mundo ao redor era obrigado a ouvir, era a conversa de como nós havíamos vencido aquela quase tragédia contra o cavalo brabo. O povo aqui voltava para Gilgal e eu tenho certeza que todos comentavam o quão impressionante havia sido o fenômeno de que o sol parara para que eles pudessem batalhar e ao longo daquele dia resolver a questão. Existe outro episódio no relato dos evangelhos, agora eu vou lá para o evangelho de Lucas, quando 2 discípulos de Jesus estão também numa caminhada, voltando para casa, um povoado pequeno chamado Emaús, perto de Jerusalém. E eles voltam para casa também conversando, só que agora eles não conversam sobre uma vitória, sobre um livramento, eles conversam sobre uma derrota. É aquele episódio em que Jesus chega ainda desconhecido para aqueles discípulos que não o reconhecem e pergunta: o que vocês estão tristes, o que vocês conversam? E eles falam: por acaso tu és o único em toda a região que não soube dos últimos acontecimentos em Jerusalém, como aquele que acreditávamos ser o Messias foi preso, condenado e crucificado pelos romanos e pelos judeus? Sabe, nas nossas idas e vindas, a gente fala sobre as nossas vitórias e derrotas, esse é o ponto. Quando o povo de Josué voltava para Gilgal, eles falavam: certamente Deus lutou por nós. O sol parou, que fantástico! Quando esses discípulos voltavam para Emaús, talvez o que queriam dizer um para o outro era: certamente Deus nos esqueceu, a nossa esperança está morta, pregada numa cruz e a essa hora já sepultada. Sabe, queridos, nesta dinâmica da nossa vida, nas muitas idas e vindas do nosso caminho, nós falamos sobre vitórias e sobre derrotas, e isso faz de nós quem nós somos. Mas o lindo do Evangelho é que nós podemos falar sobre erros e acertos, vitórias e derrotas, sabendo que, a despeito de circunstâncias, podemos ser abatidos, mas não vencidos. Podemos estar fragilizados, mas não
destruídos. Hoje eu gostaria que você se lembrasse que o Deus a quem confessamos como Senhor é um Deus que, se preciso for, para o sol, para cumprir os seus propósitos na minha e na sua vida. E mesmo nos caminhos tristes, onde vamos amargar derrotas, que nunca nos esqueçamos que este Deus que para o sol, Ele também pode fazer nascer um novo sol na sua noite escura. Creia nessa palavra, se anime, coloque-se de pé, como Josué precisou dizer para o povo, e continue nesta caminhada, porque você não está sozinho nem sozinha. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo Café Juntos. Um abraço.